Saudações. Eu recentemente ganhei alguns Pix e estou investindo eles para melhorar a qualidade dos nossos vídeos. Esse está sendo o primeiro que eu estou fazendo com um programa chamado Filmora. Espero que fique bom, né? Tomara, oxalá. Bom, mas não vamos falar sobre programas de edição de vídeo. Eu quero voltar à questão argentina. Nós entendemos que a crise política argentina foi resultado de um processo, na verdade, longo. O que acontece é que a Argentina chegou a ser uma das nações mais ricas do mundo e permaneceu uma das nações mais ricas do mundo de 1890 até a década de 1950. Ela era bem mais rica que o Brasil, mais rica que o México, mais rica que o Canadá. No continente americano, só os Estados Unidos eram mais ricos que a Argentina. Então, a grande pergunta que é feita é por que a Argentina caiu nesse buraco? E essa pergunta não é difícil de ser respondida. Esquece a bobagem que os liberais falam, né? Eles mentem igual respiram. Que o populismo, não. Sabe o que foram? Os militares. Militar não sabe governar. Na verdade, a ideia de que os militares são competentes para administrar qualquer coisa, depois do governo Bolsonaro, ela só pode ser resultado de delírio ou algum caso de esquizofrenia. Ficou óbvio que os militares são absurdamente incompetentes para administrar qualquer coisa. A condução dos militares na pandemia foi uma tragédia de proporções épicas. Mamateiros, corruptos, incompetentes, ineficientes. Sabe? Ficou evidente. Agora, seria um erro imaginar que essa incompetência generalizada, essa tendência generalizada à mamata é uma coisa do Brasil. Vai pensar, mas no Brasil o orçamento do Ministério da Defesa é maior que o da saúde e da educação juntos. E quase 90% dos gastos é para pagar salário, pensão, ou seja, não tem nada a ver com defesa. É para sustentar a mamata. E por que mamata? Porque, por exemplo, nós temos 2 vezes mais generais do que os Estados Unidos. Eu nem vou entrar no mérito da diferença de população entre Estados Unidos e Brasil. Eu vou dizer que os Estados Unidos têm 800 bases, mais de 800 bases no exterior. Tem bases no mundo inteiro. Eles estão em guerra com a meia dúzia de países e povos do mundo desde sempre. Os Estados Unidos não têm paz. E mesmo assim eles têm a metade dos nossos generais. Qual que é o sentido do Brasil ter tantos generais? E tantos generais significa um grande número de coronéis, que significa um grande número de majores, que significa um grande número de capitães, que significa um grande número de tenentes. Ou seja, a gente sustenta uma classe parasita. E ainda tem a viúva de militar, que é a filha de militar, a órfã de militar. Se fosse em tempo de guerra, ok. Mas em tempo de paz, qual que é a justificativa? E aí, mas você não está falando sobre a Argentina? Então, vocês acham que lá é tão diferente daqui? Melhorou porque depois da ditadura os argentinos julgaram com muita honestidade os militares e basicamente jogou gente demais na prisão pelo resto da vida. Os generais Viola e Videla foram condenados à prisão perpétua e um deles morreu na cadeia, cagando em cima de um vaso. Que é o destino apropriado para essa gente. Mas o fato, gente, é que a tragédia provocada pelos militares, que não é uma exclusividade brasileira, é um fato da vida em toda a América Latina. Porque existe uma ligação intrínseca, não evidentemente na Venezuela, na Nicarágua, em Cuba, os países que conseguiram se libertar, né? Mas nos demais países, você tem casos extremados, né? Guatemala e Paraguai é praticamente colônia. Até casos, a Bolívia também está caminhando para a libertação. Até casos em que isso é menos óbvio, Uruguai, por exemplo. Mas o Brasil não é um estado intermediário. O Brasil, as Forças Armadas brasileiras trabalham para os Estados Unidos. Os caras iam antigamente na Escola das Américas, onde aprendiam a torturar, a dar golpe, eram imbuídos de ideologia americana. Mas agora, esses da década de 70, esse poço de incompetência e desumanidade, eles
aprender ideologia liberal. Não sabe administrar. Os americanos, de modo geral, não sabem administrar nada. Nada. O povo em si não sabe administrar. Tanto que o país está na ruína, está no buraco. Por quê? Incompetência, incapacidade de administrar. Então quem vai para os Estados Unidos aprende ideologias de extrema-direita, a odiar o próprio povo, a encarar o povo como inimigo e a defender os Estados Unidos, não os próprios interesses. Assim como as Forças Armadas brasileiras trabalham para as Forças Armadas dos Estados Unidos e se orgulham disso, veja o capitão Bolsonaro, veja o ex-vice-presidente da República. São cachorrinhos fraudiqueiros, né, das Forças Armadas americanas. No caso da Argentina, é um pouco diferente por conta de como a sociedade reagiu à ditadura. Mas veja, eles tiveram as décadas de 50, 60, 70, 80, 90 e 2000 para destruir o país. Assim que um governo popular se estabelecia, vai os militares dar o golpe. Trabalham para os interesses americanos, trabalham como vadias do liberalismo, destroem o Estado, destroem a classe trabalhadora, por isso você reduz a capacidade de consumo. Você reduz o argentino, o militar não aceita a condição de cidadão. Certo? Isso não é só na Argentina, nem só no Brasil, nem só nos Estados Unidos. É no mundo capitalista como um todo. Porque veja o caso da China. A China, veja, a China não tem exército. O Exército de Libertação Popular, que controla o Exército, Marinha, Aeronáutica, Forças Especiais, Forças Aerotransportadas, Fuzileiras Navais, pertence ao Partido Comunista Chinês. E o Partido Comunista Chinês serve ao povo chinês. O Estado é um instrumento para servir ao povo. E as Forças Armadas são um instrumento para servir ao povo. As Forças Armadas chinesas servem ao povo chinês. As Forças Armadas norte-coreanas servem ao povo norte-coreano. As Forças Armadas do Irã e as Guardas Revolucionárias servem ao povo do Irã. As Forças Armadas de Cuba servem ao povo de Cuba. Mas a quem servem as Forças Armadas da Argentina? Os mesmos a quem servem as Forças Armadas do Brasil. Aos Estados Unidos, aos interesses do grande capital, aos latifundiários. É aí que está o problema. É aí que está o problema. À medida que esses militares assumiram o poder, deram um golpe de Estado, eles implantaram uma ideologia liberal e, muito mais importante do que isso, trabalharam para os latifundiários. Deixa eu escrever, não, perdão, eu abro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O agro nunca foi bom. Agro é atraso. Se você olha qualquer uma das maiores economias do mundo, você não vai ver agronegócio nelas. Você sabe qual que é a participação da agricultura no PIB dos Estados Unidos, que é uma nação em decadência? 0,9%. Sabe qual a participação da agricultura no PIB japonês? Menos que isso. No PIB alemão? Menos que isso. No PIB suíço? Menos que isso. Nenhuma nação rica depende da agricultura. Só nações pobres. Já se você for procurar participação da agricultura no PIB do Zimbábue, de Botsuana, de Burkina Faso, de Tchad, de Sudão do Sul, de Haiti, de Honduras e Guatemala, você vai ver uma grande participação do agronegócio. O agro é atraso. É atraso político, porque representa uma classe gananciosa e atrasada, inculta, violenta. É atraso econômico. Veja o caso do Brasil, que foi jogado nesse buraco pela Lei Candir. O Brasil não cobra imposto da agricultura. Então nós exportamos matéria-prima, nem ração a gente exporta. A gente exporta matéria-prima para outros países fazerem ração, alimentar os animais, transformar esses animais em cadáveres, em abatê-los, e aí você usa a indústria frigorífica. Na indústria frigorífica você transforma eles em alimentos processados e vende. Você gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento. O Brasil nem isso. Exporta o produto in natura. Não gera emprego, não gera renda, não gera desenvolvimento, não gera nada. Só gera passivo ambiental. Poluição, contaminação, erosão. Isso gera. Incêndio. Isso gera. Mas os lucros ficam todos com os países. Aqui não precisou de militar. Você tinha Fernando Henrique Cardoso. Aqui não precisou de militar. Você tinha Michel Temer. E quando não estava ruim o suficiente, bom, ia aparecer o Bolsonaro. Militar. E o seu governo de militares.
Na Argentina foi a mesma coisa, o país era riquíssimo. Emergiu uma classe média, o país ganhou prêmios Nobel, tinha grandes escritores, grandes artistas. O país era uma potência. Mas as classes latifundiárias ficaram ressentidas. À medida que a Argentina desenvolvia seu programa nuclear, seu programa aeroespacial, foi o primeiro país a ter uma indústria nacional de aviões, certo? O país foi o primeiro a ter uma usina nuclear no hemisfério sul. À medida que o país ia se desenvolvendo, que a sociedade ia se urbanizando, se sofisticando, o rancor dos latifundiários do agronegócio e dos militares, que se tornavam cada vez mais irrelevantes. Ou você acha que militar tem alguma importância no Japão? Na França? Tem nos Estados Unidos, que é o país vive da guerra, para a guerra, pela guerra. Mas em qualquer país civilizado, você vê militar tendo a mínima importância? Sendo consultado para qualquer coisa? Não. Militar obedece. Ou serve ao povo, como no caso dos países socialistas. E aí esse ressentimento, e a classe latifundiária, como eu já disse, ela é ignorante, ela é tosca, ela é rude. Então ela foi se sentindo desencaixada na sociedade moderna e vibrante que estava emergindo na Argentina. Então juntam-se essas duas classes ressentidas e começa a dar golpe de Estado. Para derrubar o Perón, para derrubar a Isabelita Perón, perdão. Então foi para derrubar sucessivos governos militares que visavam os interesses populares, que visavam a industrialização, que visavam o desenvolvimento, e para instalar no lugar liberais, que foram que eles aprenderam nos Estados Unidos, né? Privatizar, entregar tudo para a gringa, vender o patrimônio nacional, vender o próprio povo. Então, à medida que isso foi acontecendo, à medida que a Argentina foi dependendo cada vez mais do agronegócio, cada vez menos da indústria, à medida que a Argentina foi entrando sob o nome da modernidade, que o FHC tanto queria, a modernidade, né, para o Brasil, como subalterno nas relações internacionais, o país evidentemente foi empobrecendo. Foi empobrecendo, o povo se ressentindo, e ao invés de identificar os verdadeiros culpados, os latifundiários, os militares, foram aparecendo espertalhões, né? Liberais, Menem, por exemplo. Menem foi uma tragédia. Uma mistura de FHC com Fernando Collor. E agora o Milei. O Massa é um liberal. Infelizmente, ele é um liberal. Então, quando o Macri era uma mistura de Temer. Imagina um Temer que não fosse um golpista. Tivesse basicamente todos os defeitos do Temer. Só não fosse golpista. E aí o Macri destrói a Argentina. Quando ele perde as eleições, ele pede um empréstimo de mais de 40 bilhões de dólares ao FMI. Isso representava quase 10% do país. Certo? Ele endividou a Argentina de uma maneira que não tinha como recuperar. E não endividou na própria moeda. Endividou em moeda estrangeira. Então o resultado foi catastrófico. O governo do Fernandes não teve peito, não teve pulso para ser verdadeiramente popular. E aí a coisa degringola de vez. O Massa não é necessariamente um competente, pior candidato possível. Dá a impressão até que foi proposital. A Cristina, para não se associar a esse tipo de coisa, não participou das eleições. Ficou calado, entrou mudo e saiu calado. No que fez bem. Mas o fato é que isso resultou no Milei. E o que a Argentina ainda não tem destruído, o Milei vai destruir. E com apoio popular. Assim como o Bozo tem um gado dele insano nas redes sociais, falando, né? O Milei também tem. É a mesma coisa. Certo? É a mesma coisa. Infelizmente, mesmo tendo visto o que aconteceu no Brasil, a Argentina decidiu escolher alguém muito pior do que o Bolsonaro. O preço que nós pagamos, a Argentina vai pagar, só que mais alto. A diferença é o povo. O argentino é combativo. Não é compassivo igual o brasileiro. Não é mosca morta. Vai pro fight. A esperança da Argentina é o próprio povo. Porque no que depender da elite,
A Argentina está muito mais lascada do que nós. Muito mais lascada do que nós. Mas eu acredito que pelo menos lá não depende tanto assim da elite. O povo vai saber fazer valer a sua voz.